O meu nome é Débora, eu sou técnica de enfermagem, trabalho no hospital. Há 20 anos sou técnica de enfermagem. Moro em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Apesar de ser de Porto Velho, Rondônia, né? Mas já fazem 24 anos que eu moro aqui. Então já me considero quase uma gabrielense. São, são extremos do Brasil, né? Uma lá em Rondônia, outra aqui no Rio Grande do Sul. Muito legal, né? Mas hoje você já está muito bem acostumada aí na região, né, Sim, Débora? Já faz um bom tempo que você mora aí, né? bastante tempo, verdade. Muito legal. 20 anos como técnica de enfermagem, é isso? 20 anos. Caramba, é uma vida, hein? Muito bom, muito Uma legal. vida de profissão, né? Sim, show de bola. Hein, Fer? Eu atuo já como engenheiro há 10 anos, então logo logo eu chego lá. Logo logo eu chego lá. Com Espero, né? Se eu certeza. chegar lá, eu estarei bem, estarei vivo, estarei com Verdade. disposição, né? Quero chegar nesse nível também. Muito bom. E diz um pouquinho para mim aqui, Débora, como é que você me conheceu? Da onde surgiu essa questão das finanças? Qual foi o primeiro contato que você teve comigo? Como que surgiu todo esse processo na sua vida? Há uns 8 meses atrás eu comecei a pesquisar sobre investimentos, educação financeira e estudando por conta em YouTube, internet, livros que eram indicados. Aí um dia apareceu Mulheres Donas do Dinheiro, que surgiu para você, e na propaganda dizia, invista até R$ 300 por mês. Eu digo assim, R$ 300 não é tanto dinheiro, né? Até 300, então vamos lá. Pensei, calculei, parcelei no cartão, eu digo, vamos fazer esse curso. E fazem 6 meses que eu fiz o curso, para mim foi um diferencial incrível, um aprendizado incrível. O teu curso é muito objetivo, ele é muito dinâmico e fácil de ser realizado. Fácil, entre aspas, né? Que Tem aplicar, né? desafios. Sim, sim, com certeza. Muito Muitos bom. desafios. E diz para mim, Débora, deixa uma pergunta que eu gosto sempre de fazer o seguinte: eu quero entender, eu quero que você conte para o pessoal também um pouco mais. Antes de você ter participado de todo esse processo, antes de você me conhecer, você estava, como você disse aí para a gente, né, você estava pesquisando conteúdo sobre finanças e investimentos na internet. Até que, nesse momento, eu apareci num anúncio, num post Sim. patrocinado no Instagram, muito provavelmente. E diz para mim, naquela época, naquele momento, quando você estava aí procurando conteúdo sobre esse tema, o que motivou você? Se você estava passando por algum tipo de dificuldade, alguma coisa que você queria mudar na sua vida, alguma coisa que estava te incomodando, o que motivou você a começar a pesquisar aí esse tipo de conteúdo relacionado a finanças e investimentos na internet? Você pode comentar com a gente, por favor? Eu tenho um dos meus irmãos que ele investe há muito tempo, né? Desde os 15 anos dele. Então ele sempre fala, eu invisto, vale a pena, é bom. E eu ficava sempre com aquele receio, porque a gente fala em investimentos, em ações, em bolsa, e é um mundo que dá medo, que causa um certo terror na gente, né? Então ele começando a falar e ele me mostrando algumas coisas, eu digo, eu preciso fazer isso, eu preciso aprender. Então eu comecei a estudar sobre isso, porque a minha situação financeira não era das melhores, eu estava gastando muito sem ter um retorno com isso. Então, e aí começando a estudar, a ler, todos dizem, investe que é bom, que tem retorno, investe que tem retorno. Eu digo, mas eu preciso aprender a investir. Se eu não aprender, eu não vou conseguir fazer sozinha. Então, a gente precisa de uma base, de um ensinamento, de alguém que nos oriente sobre isso. Porque é um mundo muito gigante que precisa de muito estudo. Então, foi o que me motivou muito, foi isso. Ter um Eu sempre falo, retorno Débora, financeiro, ter uma tranquilidade financeira, né? eu concordo plenamente com você. Eu sempre falo que esses conhecimentos sobre finanças e investimentos, eles deveriam ter sido ensinados para nós desde criança, né? Desde a escola. Nós somos preparados aí para estudar, passar na prova, depois ir para uma faculdade ou fazer um curso técnico, que seja, cada um aí na sua realidade. E depois disso, nós somos preparados para trabalhar, né? Para desempenhar uma função profissional, ganhar dinheiro, pagar as nossas contas e sobreviver. Então, é dessa forma que eu vejo que a educação tradicional nos prepara até esse nosso momento da caminhada. Só que eu vejo, Débora, um grande problema nessa estratégia de educação, vamos chamar de convencional, que eu, pelo menos, eu
até acho que eu comecei a lidar aí com decisões financeiras relevantes por volta dos meus 17 anos, mais ou menos, 18 anos, que foi lá atrás, quando a empresa que o meu pai tinha, ele quebrou, né? E aí eu, de fato, sem experiência alguma, comecei a assumir aí o controle das finanças da minha casa e já comecei a participar das decisões financeiras de casa, né? Mas o fato é que eu não tinha nenhum tipo de preparo para isso. E é aquilo que eu sempre falo também, né? Nem os meus pais, com toda a vivência de vida, com toda a experiência de vida que eles já tinham, eles também não tinham preparo suficiente para lidar com as finanças. E por que isso acontece? Porque nós não temos nenhum tipo de aprendizado, nenhum tipo de bagagem sobre isso na escola. E isso, na minha opinião, chega em um certo momento da nossa vida que isso custa caro, né? Isso custa caro. Não só para nós, Débora, que até nesse momento eu quero entrar num ponto, eu acho que e aplica diretamente a você, mas isso afeta, inclusive, os nossos filhos, né? Eu não tenho filhos, hoje espero ter, aqui está no meu planejamento, na minha lista de metas, mas o fato é que, quanto mais conhecimento eu tenho sobre como lidar com o meu dinheiro do jeito certo, como organizar as minhas finanças, como investir do jeito certo, eu terei mais capacidade para ajudar os meus filhos a, desde cedo, lidarem melhor com o dinheiro. Eu até queria te perguntar qual é a sua opinião sobre isso, se esse também foi um dos motivos que te fez procurar aí um pouco mais de conhecimento sobre finanças, que é, por exemplo, ajudar o seu filho aí a ter uma educação financeira, desde a base, de uma forma diferente do que aqui eu tive e do que aqui você teve também lá no passado. Também foi um dos motivos, Paulo. Com certeza. Eu fiquei viúva há 3 anos e me deu um certo medo de criar o meu filho. E eu digo, eu preciso ensinar o mundo, o que a gente tem no mundo para ele, né? Então, até isso me ajudou a procurar investimentos. É tanto que eu abri a minha conta numa corretora, abri uma conta para ele, fiz o teu curso, orientei ele fez os passos, ele só não fez aquela primeira etapa ali, mas a parte dos investimentos, as explicações das aulas, ele assistiu todas. Ele está investindo também. Não Já está acredito, investindo sério? por conta dele. Por conta dele, ele escolhe as ações, ele escolhe os investimentos dele. Não é muito, mas como diz, começa com pouco, no final vira um montante, né? De grão em grão é galinha de papo, né? Com certeza, de grão em grão ela vai indo. E foi um dos motivos, sim, Paulo, que me incentivou e me motivou, porque a gente criar um filho hoje sozinha, eu fiquei me sentindo, me deu um certo medo, né? Eu digo, eu preciso ensinar ele a ser um homem e que saiba administrar, porque a gente acaba ficando sozinha, a gente acaba super protegendo. Eu digo, eu não posso fazer isso, eu tenho que ensinar ele. Então, foi um dos caminhos. Inclusive, li vários os livros que você indicou ali, a gente leu todos, a gente comprou todos, Pai Rico, Pai Pobre, ele leu 2 vezes, eu li também. Vários livros que você indicou, eu li todos, ele está lendo, então isso nos ajudou muito, sim, com certeza. Quantos anos ele tem, Débora? Ele tem 15 anos. 15 anos. Olha, tudo isso que você está me falando, olha que negócio interessante, né? Tudo isso que você está me falando sobre leitura, por exemplo, de Pai Rico, Pai Pobre, para mim, esse foi um dos grandes divisores de água na minha vida, depois que eu li esse livro, que eu comecei a entender que existe um mundo diferente, fora da nossa realidade, né? Que é o mundo dos ativos e dos passivos. Mas eu fui ler esse livro, Débora, eu tinha 27 anos. 27 anos, hoje eu tenho 32, vou fazer 33 agora. Mas esse foi o primeiro livro de finanças que eu li e a partir daí eu me apaixonei. Mas o que eu quero ressaltar aqui para quem está nos assistindo nesse momento é que olha a oportunidade que o seu filho está tendo nesse momento, com 15 anos, lendo livros como Pai Rico, Pai Pobre e já fazendo os seus primeiros investimentos desde já. Imagina, Débora, como é que ele vai estar daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. Cara, vai estar com 20 anos, novinho, já dominando investimentos, dominando finanças, devorando os livros. Cara, olha que negócio que para mim, de verdade, eu fico muito contente com isso, porque isso muda a vida das pessoas, mudou a minha vida. Eu fico, assim, eu gostaria de ter tido essa oportunidade mais cedo, infelizmente eu não tive, mas paciência, não dá para reclamar do que passou. Mas olha a história do seu filho que ele está construindo, graças ao seu apoio, obviamente, isso é fundamental. Se não fosse a decisão que você tomou, talvez ele não tivesse despertado esse tipo de interesse. Só que olha a formação que o seu filho vai ter aí daqui para frente. É bom demais pensar dessa forma, não é?
Muito bom. Eu queria ter tido esse aprendizado há uns 10 anos atrás, já seria muito bom. Mas nunca é tarde para se aprender, né, e para começar a investir. Isso. É algo que a gente tem que começar o quanto antes. Então, eu aprendi hoje, vamos começar hoje, né? Aliás, é 6 meses atrás. Perfeito, é isso aí. E eu, agora, só para você ter uma ideia, Débora, nessa semana, eu abri as inscrições da minha comunidade das mulheres donas do dinheiro, onde todos os meus treinamentos vão fazer parte dessa comunidade. Então, tanto o Pilares, que é o treinamento que vocês assistiram, quanto a Mentoria em Investimentos Carteira Blindada, que seria o próximo passo, né? Um curso específico de investimentos, onde eu falo de tesouro direto, bolsa de valores, fundos imobiliários, mercado de ações no exterior, entre outros assuntos. E tem um comentário, algumas pessoas falaram para mim o seguinte: Paula, eu não vou participar da comunidade nesse momento, porque eu estou lotada de gastos, porque eu estou participando ativamente da educação do meu filho. Estou pagando escola, estou pagando, enfim, algumas me falaram de faculdade, me falaram que estão se dedicando aí para o futuro dos filhos. Mas o que eu quero trazer, Débora, de diferente é o seguinte, e eu não sei se você concorda com essa opinião, depois eu quero saber a sua opinião também. Quando você aprende finanças desde já, o seu, vamos dizer que talvez o esforço que você precise fazer daqui para frente seja bem menor do que o esforço que você tem que fazer hoje sem conhecimento de finanças e investimentos. Porque você aprende a construir reservas, você aprende a gerar novas fontes de renda, você aprende a organizar melhor os seus gastos. E aí, se a pessoa está com dificuldades hoje, está lá batalhando, todo dia trabalhando, ralando pra caramba, para conseguir trazer uma educação melhor de qualidade para os seus filhos. Eu não sei se você concorda com isso, mas talvez se ela tivesse uma visão de finanças desde já, todo esse processo de educação dos filhos poderia ser aí até mais tranquilo da realidade que elas vivem hoje. Qual que é a sua opinião sobre isso, Débora? Com certeza, Paulo. Eu fazem 6 meses, exatamente dia 15, agora fechou 6 meses que eu fiz o seu curso. Quando eu comecei, eu estava numa situação financeira assim crítica, porque eu só trabalhava, e eu trabalhava no hospital e ainda fazia extras, né, por fora. E eu digo, não, eu preciso de uma educação financeira, de tanto ler, pesquisar e ouvir pessoas orientando, eu digo, não, eu preciso, parcelei, não me arrependo e recomendo, quem puder fazer isso, faça um esforço, faça o curso, aprenda, se dedique em todas as atividades que tem ali, que vai ter uma recompensa. Eu estou com 6 meses de curso, o mês passado tirei umas férias, que há muitos anos eu não sabia o que era tirar umas férias, viajar tranquila, voltar com tudo em ordem, com as contas em ordem, com tudo em dia. Isso é maravilhoso, assim. Então, você aprende a administrar o seu dinheiro, você aprende a investir, porque a gente economiza, uma economia que é um investimento que te traz retorno. E isso, assim, ó, a minha vida financeira melhorou. Não vou te dizer 100%, porque ainda quero melhorar mais, mas 80% melhorou, pode ter certeza. Nossa, As minhas que maravilha. contas, eu termino o mês com dinheiro sobrando, eu não preciso estar sempre correndo atrás da máquina como eu ficava antes, eu corria, não saía às vezes porque não tinha dinheiro. Hoje é muito mais tranquilo, dá para melhorar muito mais, mas assim, ó, eu estou bem mais tranquila do que há 6 meses atrás. Então, assim, eu recomendo, assim, não me arrependo por nenhum momento de ter feito o curso. Pelo contrário, me arrependo de não ter feito antes. Não é? Vale muito. Explica para mim, você comentou que hoje a sua vida... Vamos falar de resultados agora, né? Já que nós entramos nesse tema que é um dos mais importantes. Eu lembro, quando nós fizemos lá a primeira reunião, que você estava passando por um processo de transição, né? Você comentou um pouco da sua história, Sim. Da situação do seu marido, que você estava se reorganizando financeiramente, que tinha algumas dívidas que tinham surgido para você, e que você gostava muito de viajar, né? Você gostava muito de viajar, mas devido a todo esse cenário, todo esse problema financeiro que você estava vivendo, era algo que naquele momento parecia um pouco distante, tá? Da sua realidade. E eu quero perguntar para você o seguinte: depois que você passou aí por todo esse processo de reorganização financeira junto comigo lá na mentoria, quais foram os principais resultados, as principais transformações que você conseguiu observar? Por exemplo, Paulo, eu fiz uma viagem que fazia tempo que eu não fazia,
Minhas contas hoje estão equilibradas, eu estou conseguindo guardar dinheiro. O dinheiro que eu estou guardando, eu consigo investir ele todos os meses. Eu quero que você traga aqui para a gente o seu dia a dia mesmo, quais são os resultados que começaram a surgir na sua vida depois que você passou por todo esse processo de reorganização financeira. Pode ser? Pode. Paulo, depois que eu fiz todo o processo ali, os 2 primeiros meses foram bem desafiadores, que foi o processo da duração do curso, eu não consegui investir nesses 2 primeiros meses. Mas depois desses 2 meses, fazem 4 meses que todos os meses eu estou conseguindo investir. Inclusive, este mês eu abri a minha conta nos Estados Unidos para começar a investir no exterior. Então, assim, ó, todos os meses não é muito, como eu te digo. Você me propôs R$300, é os R$300 que eu estou, porque é o que eu tenho condições hoje, né? E estou fazendo isso todos os meses. Fazem 4 meses que estão indo todos os meses, certinho. Os 300 meu, mais o valor que eu estou destinando ao meu filho. Também está investindo todos os meses, sem falha. Isso é fundamental, porque antes eu investia e sacava. Precisava do dinheiro, eu ia lá e sacava. Investia, precisava do dinheiro, ia lá e sacava. Acabava não tendo retorno e não progredindo, né? Porque cada mês que você reinveste, vai investindo ali, você vê a sua conta crescendo, isso vai te incentivando a cada vez. E é viciante, investir é viciante. É a palavra que eu defino. É viciante. Você investe, você quer investir todos os dias, Eu digo, às vezes eu fico olhando, eu tinha que ter aqui para comprar essa ação aqui, mas não, é o mês que vem. Ele é viciante, assim. Então, eu estou muito contente que fazem 4 meses que sem falha estou investindo. Mesmo estando em férias esse mês, já deixei destinado antes das minhas férias o dinheiro desse mês para investir. E estou muito contente com o resultado. Assim, aprendi a administrar o meu dinheiro, a ver o que é essencial. Porque às vezes eu gastava dinheiro e eu não sabia em quê. O dinheiro entrava, saía, eu não sabia para onde ia. Hoje eu sei te dizer, ó, Paulo, eu gasto tanto em supermercado, eu gasto tanto com o estudo do meu filho, eu gasto tanto nos investimentos, eu gasto tanto com água, com luz. Eu sei exatamente te definir todos os meus gastos. Pela planilha que a gente fez, que a gente desenvolve ali, que é um desafio, né? Então, assim, para mim foi fundamental, eu aprendi, fiz todas as atividades, teve atividades que foram muito desafiadoras, principalmente na hora de você fazer as suas dívidas, seus gastos ali. Aquela parte ali dói, porque você tem noção da realidade do seu dinheiro, né? Que você tem pouco, que você deve mais do que você imagina, e isso é desafiador pra gente, porque a gente não aceita, a gente sempre tenta a gente bloqueia, né? Não, eu não devo tudo isso, eu devo só... Não, mas na real, aí você colocando no papel, você vê a realidade das suas contas. Então, para mim foi... Para mim, a frase da live é essa. Investir é viciante. Cara, adorei essa Investir frase. É viciante. Adorei. Assina embaixo, concordo plenamente com você. Porque a hora que você aplica o seu dinheiro e vê que daqui, ainda mais no Tesouro Direto, que o rendimento é diário, né? Você observa que no dia seguinte, daqui 2, 3, 4, 5 dias, o dinheiro está só aumentando. Você, é aquilo que eu falo no curso, né? Você começa a trabalhar a sua mente, começa a trabalhar o seu cérebro, para quê? Para que você não gaste o seu dinheiro com besteira, para que você crie novas fontes de renda, aumente a diferença entre o que você ganha e o que você gasta, para que esse delta, essa diferença, seja investida. Por quê? Porque quanto mais você investe, mais retorno você tem. Quanto mais retorno você tem, mais motivação você tem para continuar investindo, né? Então isso se torna um ciclo vicioso, usando a palavra viciante que você comentou, que eu adorei, só que do bem, né? Aquele ciclo positivo, diferente daquele ciclo negativo, quando nós estamos endividados e pagando juros para o banco, né? Isso daí é péssimo para a nossa vida financeira. Agora, quando você inverte a situação, que é o seu caso, fico muito feliz que esteja acontecendo isso na sua vida, quando você inverte a situação, os juros começam a vir para o seu bolso e não mais para o bolso do banco, né? Então isso é espetacular. Investir é muito mais que viciante, concordo plenamente com você. Verdade. É sensacional. Você quer mais e mais e mais. Às vezes eu tenho que dizer assim, para que já deu. Esse é o seu limite do mês. Senão você tem que pagar a conta de energia elétrica também, né? Não é só investir. Exatamente. Muito bom, Débora. E fala pra mim, você comentou que fez uma viagem também recente, é isso? Foi, agora, mês passado eu estava em férias e viajei, fui ver meus irmãos, visitei meus tios. Foi uma viagem muito boa. Fazia muito tempo que eu queria fazer essa viagem. Fui de carro, voltei de carro. Assim, ó, cumpri o desejo do meu coração. Eu queria
um desafio para o meu filho, para mim, e foi muito bom. Assim, ó, muito tranquila. Você saber que você vai ter o dinheiro para você gastar, que você vai ter o dinheiro quando você voltar. Aquela tranquilidade que quando você voltar no mês que vem, você está com as contas em dia. Você vai ter condições de pagar. Porque às vezes você vai, eu vou viajar, depois eu vejo como é que eu pago. Muito fiz isso. Então, hoje não. Hoje, assim, a minha tranquilidade está muito grande, sabe? Com relação a isso. E para onde você foi, Débora? Eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso, e para Porto Velho, em Rondônia. Nossa, você andou pra caramba, então. Foi de 8 mil carro, né? quilômetros. Quanto? 8 mil? 8 mil. Uau! Cara, eu acho que eu nunca fiz uma viagem tão longa assim na minha vida. Fui dirigir e voltei. Mas foi muito bom. Foi um desafio. Era um desejo do meu coração e cumprir, foi muito gostoso. Sonho realizado. Sim, com certeza. Ah, que bom, muito bom. Fico muito feliz em ouvir isso. E diz pra mim, Débora, a gente está caminhando aqui pro final da nossa live. Gostei muito, fico muito feliz com os seus resultados. Para quem está chegando agora, a Débora está contando um pouco aqui das transformações que ela teve ao longo de todo esse processo de reeducação financeira, iniciar os seus investimentos em segurança, tranquilidade, e dos principais resultados que ela teve, né, que foi a constância nos investimentos, o equilíbrio nas suas finanças e a realização de sonhos, como, por exemplo, essa viagem, 8 mil quilômetros de carro espetacular, que ela fez recentemente, agora no período de férias. Muito bom, ficou muito legal em ouvir tudo isso. E agora, Débora, quero te perguntar o seguinte, se você puder, aqui nesse finalzinho de live, se você puder falar para o pessoal, deixar um recado para quem está nos assistindo, tanto agora na versão ao vivo, né? Nós estamos aqui 9 pessoas assistindo essa live ao vivo, mas muita gente também assiste na versão gravada, tá? Então eu quero pedir para você o seguinte, se você puder deixar um recado de inspiração, um recado de motivação. Nós temos aqui, só para você ter uma ideia, 3 perfis de mulheres. Basicamente, quais são esses 3 perfis? São primeiro perfil, são aquelas mulheres que o orçamento não está fechando, sabe? Que eu acho que era o seu caso lá no passado, né? Quando você me conheceu. Você gastava mais do que entrava, e aí era forçada todos os meses a resgatar um pouquinho da sua reserva para conseguir pagar as contas, né? Então, esse é o perfil número 1. E eu tenho muitas alunas exatamente nesse perfil, igual o seu. O perfil número 2, que eu mais vejo também, são aquelas mulheres, Débora, que estão ali no 0 a 0, sabe? Que assim, recebe o salário, paga as contas e no final do mês não sobra nadinha, não sobra nada. E aí isso vira um ciclo, né? E aí, como você já foi passando cartão ao longo do mês, você já tem que se preocupar com a próxima fatura do cartão, então você tem que continuar trabalhando sem parar, porque as contas já estão feitas, né? Então tá sempre ali no 0 a 0, no sufoco, não dá para fazer nada além daquilo que está acostumado, então também não é uma vida fácil. E nós temos também um terceiro perfil de mulher, que são aquelas mulheres que talvez estejam organizadas, talvez não, mas já estão guardando dinheiro todo mês, tá? E elas querem aumentar o quanto elas conseguem guardar todos os meses, aquelas que guardam 300, 400, 500, mas sabem que conseguem guardar mais, entende? Se elas fizessem uma organização direitinho, poderiam guardar o dobro, talvez. E aquelas que já têm uma grana guardada, um dinheiro guardado, só que na poupança, a gente sabe que a poupança não rende nada, e querem aprender a investir com segurança e tranquilidade. Então, a gente tem aí basicamente esses 3 perfis de mulheres que nos assistem aqui todos os dias no Instagram. Eu quero pedir para você o seguinte, nesse momento, se você puder, deixa um recado para essas mulheres que estão nos assistindo e vão ainda nos assistir. O que você pensa sobre todo esse mundo das finanças, dos investimentos, se faz sentido para elas começarem, se faz sentido independente da idade, mesmo que elas acham que estão muito velhas para começar, ou que não têm condições de aprender, deixa um recado para elas aí, para motivá-las e inspirá-las a seguir adiante, pode ser? Pode. Paula, assim, ó, que eu tenho que dizer para essas mulheres que vale a pena cada centavo que a gente investe para aprender educação financeira, vale a pena, porque quando eu comecei o curso, eu gastava muito mais do que eu ganhava, eu achava, assim, impossível investir, eu achava impossível ganhar dinheiro, eu só trabalhava, quanto mais eu trabalhava, parece que o dinheiro menos rendia. Assim, ó, com a educação financeira, eu parei com os bicos, eu estou no hospital, estou organizada financeiramente, estou conseguindo investir, a gente tem noção dos gastos, então assim, ó,
recomendo, faça o curso, se dediquem a fazer as atividades, se dediquem a investir. É uma poupança para a vida, que daqui a 5 anos você vai ter um retorno incrível, que vai ter compensado. Você vai dizer assim, por que eu não comecei antes? A pergunta vai ser, por que eu não comecei antes? Então, assim, a hora de começar é agora. Eu comecei agora com 42 anos, não me arrependo, não acredito que estou na idade avançada, porque eu ainda pretendo aproveitar na minha aposentadoria, né? Pretendo chegar ao 1 milhão. E estamos batalhando para isso, me organizando para isso. Então, assim, ó, recomendo, aconselho, vale a pena, faça um esforço, pague o curso, faça as atividades e você verá o resultado. Eu vi e, assim, ó, estou encantada, sem palavras para descrever o que eu consegui na minha vida financeira. E é aquilo que eu sempre falo, né, Débora? Você tocou num ponto importante, né? Façam as atividades. Não adianta entrar no meu treinamento, não adianta entrar na comunidade e achar que pelo simples fato de passar o cartão as coisas vão cair do céu, né? Tem que sentar a bunda na cadeira, tem que assistir às aulas, tem que realizar as atividades e colocar o conhecimento em prática, né? O que eu sempre digo aqui, Débora, é que as coisas não são fáceis, tá? Não é um processo que acontece do dia para a noite, só que quanto mais você demora para dar os próximos passos, mais o seu processo tende a se tornar difícil, né? Então, por isso que a decisão consciente, o entendimento de que realmente é possível mudar os rumos da sua vida financeira, quanto antes tomar essa decisão, melhor, né? Fica mais fácil os próximos passos. Com certeza. Os 2 primeiros meses, Paula, eu vou te falar por mim, é um desafio a cada dia, cada aula que você assiste, cada atividade que você vai fazer é um desafio para você. E é um desafio que vale a pena. Você vai ver um resultado incrível depois que você termina as atividades, quando você termina os desafios ali, as atividades, vem o resultado, você vê o resultado. Porque você faz, você bota em prática e o resultado chega. Uma coisa que eu lembro, Débora, que a gente conversava bastante na época do curso, é que você demorou bastante, vou até trazer um pouco dos bastidores aqui, gente, das nossas aulas lá atrás. A Débora, ela demorou bastante para realizar a primeira atividade, que era a atividade da planilha, né, Débora? Da planilha de organização financeira. Por quê? Porque... Posso falar isso, Débora? Pode, fica à vontade, pode falar. Pode falar. Que a gente conversava que você dizia para mim que você tinha uma certa dificuldade de encarar a realidade, né? Que você sabia que tinha dívidas, sabia que tinha desafios pela frente, mas quando eu apresentei a atividade de você expor a sua realidade financeira num papel, no caso numa planilha, mas poderia ter sido no papel, isso, de certa forma, travou você, assim como paralisa muitas pessoas, tá? Isso é super comum acontecer. Por quê? Porque é algo que, muitas vezes, acaba tocando numa ferida que nós temos, né? Eu, lá atrás, quando eu fiz esse processo junto com a minha família, foi algo muito doloroso, porque eu tive que pegar toda a nossa situação familiar, que já não era fácil, e trazer à tona, expor aquela situação difícil para os meus pais, e eles se sentiram envergonhados, se sentiram chateados naquele momento, mas é o único caminho que eu conheço para a gente virar o jogo, né? O primeiro caminho é a clareza, é entender onde é que está o problema, para onde é que está indo o nosso dinheiro. E a partir daí, sim, entram os próximos passos, que aí é possível a gente virar o jogo, não é mesmo? É um processo doloroso, mas quando você orienta, você organiza, você mostra o caminho, você vê o caminho que vai seguir, que se você seguir o passo a passo ali direitinho, o resultado vem. O meu demorou 2 meses e começou a vir há 4 meses contínuos. Correto, graças a Deus, assim, incrível. E um outro ponto que eu quero aproveitar aqui e te perguntar, aquela questão do tempo que nós falamos, né? Eu tenho algumas pessoas que vieram falar comigo aqui no direct e elas disseram que elas têm uma vida muito corrida, que não conseguem parar agora para fazer um treinamento sobre finanças, não conseguem se dedicar exclusivamente para isso. Eu quero perguntar uma coisa agora para você, Débora, com toda a sinceridade do mundo. Olha, técnica de enfermagem, 20 anos de profissão, viúva, com um filho de 15 anos para cuidar. Você tinha uma vida tranquila quando você entrou para o treinamento? Diz pra mim. Não. Muito pelo contrário. Hoje a minha vida está tranquila. Quando eu comecei, eu trabalhava no hospital, eu cuidava paciente particular, cuidava da minha casa, tinha que cuidar do filho. Então, foi um desafio muito grande para mim. Eu não tinha tempo.
É tanto que a primeira planilha, como você falou, foi dolorida para mim, eu levei uma semana para fazer. Porque eu fazia 15 minutos por dia. Era os tempos que eu sentava, era 15 minutos antes de dormir e começava a planilha. Aí me dava aquele choque, eu dizia, não, vou parar. Aí no outro dia, eu levei uma semana para fazer, com 15 minutos por dia de aula. Eu assistia a aula e comecei as atividades, fui fazendo. Eu não tinha mais do que 15 minutos por dia. Era o tempo que eu dedicava por dia para fazer o curso e organizar minha vida financeira. E é eu possível, não né? usava muito tempo porque não tinha. É isso. Quem quer dá um jeito, né, Débora? Com certeza. Muito bom. E a Tem que estar decidido a mudar, né? Exatamente. E esse geralmente é algo que o ser humano, eu entendo isso, tá? O ser humano ele é procrastinador por natureza. A gente não quer sair da zona de conforto porque sair da zona de conforto dói. E a gente não quer sentir dor. Nós não queremos sentir dor, não é mesmo? Mas Verdade. é aquilo que eu sempre falo, né? Se você continua fazendo as mesmas coisas sempre, você sempre vai ter os mesmos resultados. Se você quer algo diferente, é obrigatório que você faça coisas diferentes, né? Então, parabéns por ter tomado essa decisão, né? Eu fico muito feliz com isso. E aquela última pergunta final, para a gente bater o martelo com chave de ouro dessa live, é o seguinte. Hoje, lembrando que quando eu falo que uma mulher se torna dona do dinheiro, o que é se tornar uma mulher dona do dinheiro? É aquela mulher que aprendeu a organizar as suas finanças e começou a investir com segurança e tranquilidade. Então eu quero perguntar para a Débora o seguinte, Débora. Hoje, a Débora, técnica de enfermagem com mais de 20 anos de profissão, se considera uma mulher dona do dinheiro? Me considero uma mulher dona do meu dinheiro. Hoje eu me considero uma mulher dona do meu dinheiro. Com certeza. É isso, gente. É sobre isso. Finanças é sobre... Não é sobre planilhas, não é sobre ficar assistindo aula, não é sobre ficar poupando a todo custo. Cara, finanças é sobre realização de sonhos. Eu sempre falo isso nos conteúdos, Débora, e eu acho que você concorda comigo também. Organização financeira e investimentos é sobre realização de sonhos, é sobre família, é sobre ter mais tempo livre, é sobre viajar mais, entende? Então, quando você... Tranquilidade em todos os sentidos. É isso. Essa é a palavra. Muito bom. Débora, então... E aí, como é que foi o desafio? Participar? Foi a sua primeira live? Primeira live. Foi um desafio para mim, viu? Mais um desafio. Muito bom. Foi desafiador, mas foi gostoso. Valeu a pena. Foi tranquilo, né? Muito tranquilo. Normalmente a gente sofre mais antes de começar a live. Porque Aquela ansiedade, né? Ai, meu Deus, como é que vai ser? Depois que entra, depois que você começa a conversar, pô, você conversa muito bem, né? Você é super comunicativa. Então, eu sabia que você ia tirar de letra e não é à toa que foi muito bem. Foi um prazer, Paulo, estar com você. Assim, ó, seu curso é maravilhoso. Eu estou sempre falando, indico para quem eu conheço, recomendo as mulheres fazerem, porque é um desafio. A nossa vida é um desafio no dia a dia, né? É um desafio que vale a pena, que vem resultados. A médio e longo prazo vem um resultado e vale a pena. Assim, é uma coisa que é viciante. A definição é essa, é viciante, porque você vê o resultado no seu dia a dia, nas suas atividades. Então, isso é gratificante pra gente, né? Hoje de tarde, com base nisso que você comentou, eu estava, Débora, em uma reunião, eu e o Stênio. Você conheceu o Stênio, né? O Stênio está até aqui na live com a gente. O Stênio é meu sócio aqui na empresa. Uhum. E a Silvana. A Silvana também é especialista em emagrecimento. Eu faço todo o trabalho de lançamento dos treinamentos dela. Super profissional também. E aí, a gente estava organizando o próximo lançamento da Silvana, né? E ela comentou uma frase que eu acho muito legal. Isso, tudo bem, é diretamente aplicável para o nicho de emagrecimento, que é o trabalho dele, mas, cara, se encaixa perfeitamente aqui para finanças. As dores, nós vamos passar. Independente do problema que você está vivendo, independente do seu momento de vida, vai ter algum tipo de problema para você resolver. Algum tipo de dor você acaba sofrendo, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Mas nós temos a oportunidade de escolher quais dores nós queremos enfrentar. Porque estar
estar parado, com as finanças ali no 0 a 0, ou até mesmo endividadas, é um tipo de dor. Não, por mais que você não tome uma decisão de ir adiante, estando ali no 0 a 0, é uma dor que você sofre. E eu sei que muitas vezes dar o próximo passo e entrar num treinamento de finanças é um outro tipo de dor que as pessoas acabam se colocando à prova. Mas são duas dores. A dor de você permanecer onde é que você está no dia de hoje, ou a dor de buscar um conhecimento diferente, fazer um investimento que lá na frente, e eu não digo nem lá na frente, né? Você disse que os 2 meses do curso você aprendeu o conteúdo e em 4 meses você já investe todos os meses. Então é uma dor de curto prazo, que na minha opinião sincera vale muito a pena, né, Débora? Muito. Se vale, assim, ó, eu recomendo e falei para meus irmãos que eu estava fazendo o curso, eles falaram, opa, isso é muito bom, e estão vendo o resultado. É assim, ó, eu ver meu filho de 15 anos investir, eu sabendo que daqui a 10 anos ele vai estar muito melhor do que eu, isso é recompensador, é gratificante. Muito bom, muito bom. Débora, então, mais uma vez, eu quero te agradecer demais por ter topado esse desafio de estar aqui comigo na live. Foi um prazer tê-la aqui comigo. E você sabe muito bem, né? Mesmo que foi durante aí, aqueles 60 dias de acompanhamento, mas, pô, você tem meu WhatsApp, espero que a gente mantenha esse contato, sempre que você tiver aí algum tipo de dúvida também, algum comentário, alguma situação financeira que você esteja passando e queira algum tipo de suporte, algum tipo de apoio, você sabe que você tem livre acesso, é só mandar um zap para mim lá. Eu estarei à disposição para te ajudar, tá? E além disso, quero te convidar também, depois eu vou até formalizar esse convite para você no WhatsApp, mas eu quero te convidar, caso você queira estar aí com a gente na comunidade das mulheres donas do dinheiro, o convite está mais do que aberto. Como eu disse para vocês lá na turma de agosto, vocês participaram do Pilares da Riqueza, né? Que foi o treinamento de educação financeira, e tivemos também 2 módulos, os 2 módulos finais, que foi o módulo de renda fixa e o módulo de introdução à renda variável, que vocês aprenderam também. Porém, agora na comunidade, nós temos uma série de conteúdos adicionais, caso você queira continuar aí avançando nos seus estudos. Como eu disse, o Pilar está lá dentro também, mas você já assistiu, então não precisa assistir de novo, você já tem acesso a ele. Mas eu também acrescentei dentro da comunidade a mentoria de investimentos carteira blindada, onde eu ensino fundos imobiliários, ações no Brasil, ações no exterior, reforço o tesouro direto, entre outros. E, além disso, essa comunidade também tem um prazo agora, diferente de você, na época foram 60 dias, nós teremos 12 meses de acompanhamento dentro da comunidade. Tá? 12 meses de acompanhamento com plantões de dúvidas semanais. Tá? Então, qualquer tipo de dúvida, está estudando, gerou algum tipo de dúvida, a gente vai definir qual vai ser a data, né? E toda semana eu vou abrir uma reunião de Zoom e estarei lá. Se não tiver ninguém participando da aula, da reunião de dúvidas, eu vou ter um compromisso por 12 meses junto com vocês para tirar dúvidas, para estar lá à disposição, caso surja algum tipo de comentário. Vou estar lá para responder. E, além disso, a gente vai ter várias outras coisas que eu vou revelando aí ao longo dos próximos dias. Depois eu vou formalizar para você direitinho como é que vai funcionar a comunidade, te mando no WhatsApp. Você está aí mais do que convidada para se juntar a nós nessa turma, tá bom? Com certeza, é um prazer. E assim, Paulo, falando sobre a sua disponibilidade, assim, você é muito profissional no que faz. Sempre que eu precisei, tirei dúvidas, você me respondeu. Se não, na hora, dali um pouco, você me respondeu. Isso é fundamental na sua mentoria, foi sensacional. O seu curso, o atendimento seu com o agente que está fazendo o curso é excepcional. É só elogios, pode ter certeza, assim. Todas as vezes que eu precisei, entrei em contato com você fora de hora, fora dos horários marcados, você sempre me respondeu, eu sempre tive um retorno. Então, isso é fundamental para a gente que está estudando, porque incentiva. Você acaba tendo incentivo, poxa, eu mandei e ele me respondeu, então eu vou continuar. Isso ajuda a gente a continuar no passo do aprendizado, na evolução. Então, assim, eu só tenho a agradecer, realmente. Muito obrigado. Fico muito feliz por essas palavras, Débora, e saiba que esse tipo de comentário é o que nos fortalece no dia a dia a manter firmes aqui na missão de ajudar essa mulherada a se tornar dona do dinheiro, tá? Então, agradeço mais uma vez, fico muito feliz. É um prazer tê-la como minha aluna e conte comigo sempre, tá? Sempre estarei à disposição. Prazer é todo mesmo. Tá bom?
Muito obrigado, então. Vou encerrando aqui a live e a gente vai se falando ao longo dos próximos dias. Espero ter mais oportunidade de trazer você aqui para a gente bater um papo, sabe, sobre ações, sobre tesouro direto, sobre fundos imobiliários. Vamos fazer esse curso também. Carteira, né? Entender o que está na sua carteira de investimento, para a gente bater um papo também. Ótimo. Então, estamos à disposição. Muito bom, muito bom. Tá bom. Valeu, gente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. A live vai ficar salva. Você que chegou um pouco mais tarde aqui, a live vai ficar salva. Vou subir aqui para o meu perfil, caso você queira assistir com detalhes. Estará à disposição o conteúdo aqui no feed do meu Instagram. Tenham todos uma excelente noite. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até mais.